Olá, seus lindos! Me chamo Guilherme e agora a gente vai para a nossa aula de exercícios de equação no primeiro grau. Então, sem mais delongas, equação número 1. Vamos lá, como é que a gente resolveria ela? Visando as propriedades que a gente viu na aula anterior. Se tiver dúvida, é só voltar lá. Rápido e eficaz. Primeira coisa, eu quero isolar o valor de x. Então, se eu quero isolar o valor de x, eu quero deixar os números de um lado e as letras do outro. Sempre é assim, porque eu quero x igual a alguma coisa. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse 2 e passar para lá. Se ele está somando, ele passa para o outro lado com um sinal oposto, que é subtraindo, como a gente viu na aula anterior. Esse é o tipo de aula, gente, que a gente aprende mais fazendo do que vendo a teoria. Mas vamos lá. Então vai ficar o quê? Mais 2. Passou para lá, ficou menos 2. Ficou menos 2. Repete o resto. Menos 2x menos 5. Agora surge a pergunta. Poxa, professor Guilherme, se eu quero isolar o x, por que tem um x do lado esquerdo e do lado direito? A gente pode utilizar de novo a nossa primeira propriedade, que é o quê? Pegar o 2x que está aqui, é negativo, passar para lá, para o outro lado, com o sinal oposto. Então, aqui vai ficar mais. Então, vamos lá. X mais 2x, repete o resto. É igual a menos 2 menos 5. Então, quanto que é x mais 2x? Ah, não sei. Imagina que seja maçã. Quanto é uma maçã mais duas maçãs? São 3 maçãs. Então, temos que x mais 2x é igual a 3x. Até aqui, ok? Isso aqui é igual a menos 2 menos 5. Imagina que você está lá na venda da sua cidade, lá na esquina, tem um amigo que te dá uma força e vende fiado para você o salgado. Um salgado é R$2. O salgado com 2 salgados mais o suco é 5. Já está devendo 5. Você comeu 2 salgados e um suco. Se você pede mais um salgado, você vai ficar quanto? Vai ficar devendo R$7. Porque quando é negativo, a gente repete o sinal e soma os valores que tiver. Ok? Isso na soma. Então, vamos ter o quê? Menos 2 menos 5 é igual a menos 7. É como se você estivesse devendo R$2 e passa a dever agora mais 5. Então, perfeito. Agora a gente usa a segunda propriedade. 3x está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E assim a gente encontra nosso valor de x. Então, x é igual a menos 7 sobre 3. Ah, professor, mas esse valor é muito feio. Pode até ser, mas eu também sou e ninguém fala nada. Então, tá tudo em casa. Perfeito? Esse é o valor que faz essa equação ser verdadeira. Perfeito? Uma das coisas que eu esqueci de comentar na aula passada é que para a equação ser do primeiro grau, quando eu olho a variável, não importa quantas tenha, né? Igual essa equação número 1. Eu preciso que aqui em cima ou não esteja nada ou tenha 1. Por quê? Porque esse aqui é o grau da equação, é o grau da variável. Por isso é a equação do primeiro grau. Se aqui, exemplo, tivesse 2, não seria mais a equação do primeiro grau, seria segundo grau. Se tivesse 5, seria do quinto grau. E por aí se vai. Perfeito? Dizendo isso, vamos para a questão número 2. Então, o exercício número 2 vai dizer o que para a gente? Vou até fazer de azul para ficar mais bonito. 2, abre parênteses, x mais 3 é igual a 10. A gente tem duas formas de fazer essa questão. Que é o quê? Ou a gente pega o 2 que está multiplicando esse parênteses aqui e eu passo para o outro lado dividindo. Por quê? Porque a gente pode, lembra? Ó, você está multiplicando de um lado, pode passar para o outro lado da igualdade dividindo. Desde que esteja multiplicando todos os termos, tá, gente? Não tem como você fazer isso se estiver somando, porque senão é outra propriedade. Ou a gente pode fazer a distributiva. Pegar e fazer o que a gente chama de chuveirinho. Fazer 2x, depois mais 2 vezes 3. Como nesse caso é mais fácil passar para o outro lado dividindo, eu vou fazer isso e das outras questões vai aparecer para a gente fazer o chuveirinho, a gente faz e fica tudo tranquilo. Perfeito? Então vamos lá. Vai ficar, vamos repetir, x mais 3, aqui ok, igual a 10. Só que esse 2 que está multiplicando, esse parênteses, passa para o outro lado dividindo. Vamos fazer para o outro lado dividindo, os parênteses somem, e ele vai vir para cá dividindo magicamente. Olha que lindo. Então, bora. Ó,
10 dividido para 2 vai dar 5. Muito bem. Tabuada é bom saber. O 3 está somando de um lado, passa para o outro lado, subtraindo, que foi o que a gente já tinha conversado, que é a nossa primeira propriedade. Somando, passa para o outro lado, subtraindo. Por que isso? Porque eu quero o valor de x. E quando eu quero o valor de x, eu preciso isolar ele. Estou falando tudo bonitinho para ver se vocês lembram. Então vamos lá. X é igual a 5 menos 3. Logo, quanto que é o valor de x? 5 menos 3 é 2. Então, meu querido, mais uma questão feita com sucesso. Nessa questão, o valor que vai satisfazer essa equação vai ser 2. No começo, parecia que era muito óbvio, né? Quando era tipo x menos 1 igual a 0. Mas agora, o óbvio vai começando a ficar cada vez mais distante. E você começa a ver como é uma ferramenta poderosa. O porquê da gente estar estudando isso? Porque a gente vai ver mais para frente física. E no movimento retilíneo uniforme, uniformemente variável, tudo que a gente for ver daqui para frente, essa é a base. Por isso que a gente precisa ter a base bem sólida. Perfeito? Então vamos para a questão número 3. E olha o que apareceu para a gente. Droga. Então vamos para a equação número 3. Olha o que apareceu para a gente. Temos agora frações. Lembra das aulas passadas que eu falei que a gente ia utilizar? Então, estamos utilizando. Então vamos lá. Vamos fazer a questão número 3. Primeira coisa que eu quero fazer. Como eu quero deixar letra com letra e número com número, e não tem nenhum parênteses, nada que possa me atrapalhar, vou fazer assim um pouco mais rápido, tá, gente? Então esse número que não tem letra, eu vou passar para o lado de lá, para o lado direito, onde eu escolhi que os números do lado direito não vão estar junto das letras. Então está somando, passa para o outro lado, subtraindo. O menos x sobre 2 está do lado onde eu quero deixar as letras. Então eu vou passar para o lado das letras, né? Do lado que eu não quero. Então, do lado direito, lado só número. Lado esquerdo, lado só das letras. Com letras juntos com os números se multiplicando. Então por quê? Eu quis. Então você pode fazer dessa forma. Então, está subtraindo, passa para o outro lado somando, porque passa com o sinal trocado. Então, vamos lá. X sobre 2 mais x sobre 2 é igual a 2 menos 3. Pausa reflexiva. Se você consegue entender tudo que eu fiz agora bonitinho. Olhou? Entendeu o que eu fiz? Então, bora continuar. X sobre 2 mais x sobre 2, não sei se vocês lembram, mas quando o denominador, esses numerozinhos fofos que ficam aqui embaixo, eles são iguais, eu posso somar o numerador e repetir os denominadores. Ou seja, eu posso repetir eles. Então vai ficar x mais 2 é 2x. E só repete o de baixo, que é 2. E quanto que é 2 menos 3? Imagina, você está devendo 3 reais. Só que você não tem dinheiro para poder pagar essa dívida toda. Então você dá 2 reais para poder diminuir ela. Vai ficar quanto você vai ficar devendo? Vai ficar devendo 1. Então vai ficar menos 1. 2 menos 3 é igual a menos 1. Perfeito? Agora, olha que lindo. Eu tenho 2x dividido para 2. Então eu posso dividir os números. Logo, 2 dividido para 2 é 1. O que é que eu tenho? Eu tenho que x é igual a menos 1. Olha que lindo, olha que maravilha. Então, temos mais uma questão resolvida. X igual a menos 1. Esse é o valor que vai fazer a questão número 3 ser verdadeira. Repare que eu posso sempre dividir o número que está em cima com o número que está de baixo se estiver todo mundo multiplicando. Tá? Não é porque tem letra que a gente não pode fazer isso. Porque você pode falar, não era melhor estar dividindo, passar para o outro lado multiplicando, depois pegar o que está multiplicando no x e passar dividindo? Daria na mesma coisa. Entendeu? A intenção aqui é a gente ganhar tempo, ser ágil. E agora a gente vai para o número 4. Mas antes disso, convido você a curtir, comentar, colocar o sininho lá de que quando chega ali. Convido você a curtir, comentar, inscrever, pegar o sininho para quando tiver vídeo novo aparecer para vocês. Isso vai fortalecer a gente demais, não custa nada para vocês e ajuda muito a gente, a nossa equipe, tá show? E na próxima aula a gente vai ter a equação do segundo grau. Então está chegando está acompanhando aí. Eu quero chegar com vocês até a aprovação. Então, bora. Então vamos resolver a questão número 4, que seria a mais difícil, para a gente ficar tranquilo. Então, lembra que eu falei que era intuitivo na questão número 2, que é essa daqui de cima, eu passar ele dividindo?
Agora eu vou fazer distributiva. Por quê? Por causa que agora se eu passo ele dividindo não me adianta de nada. Não muda nada, a questão vai ficar mais difícil e nossa intenção é que seja mais fácil. Então vamos lá. 4 vezes esse parênteses. Então eu vou fazer a distributiva ou chuveirinho. O que isso significa? Significa que eu vou, em cada um deles, eu vou multiplicar ele na fração ou no número que tiver. Então 4 vezes, vamos lá, 4 vezes x sobre 3. Isso é o quê? 4 vezes x dividido para 3. Mais 4 vezes 1 sobre 2. 4 vezes 1 sobre 2. Perfeito? E agora repete o resto. 2x mais 1. Então agora a gente vai ter o quê? O 4 pode dividir com 2, então aqui vai ficar 2. Então vamos ter que 4x sobre 3 mais 2 é igual a 2x mais 1. Olha, vê se agora não dá para a gente usar a nossa propriedade. A gente já tinha visto. Esse aqui está somando, passa para o outro lado subtraindo. Esse está somando, passa para o outro lado também subtraindo. Por quê? Vou deixar todo mundo com x de um lado e quem não tem x do outro. Então, bora. Vamos ter 4x sobre 3 menos 2x é igual a 1 menos 2. Perfeito? Olha isso aqui. Olha essa fração junto com esse menos 2x. É a clássica soma ou subtração de frações com denominadores diferentes, que a gente fez na aula passada. Então, nas aulas passadas, né? Tá com dúvida? Chega lá. Como é que a gente faz isso? Vamos fazer o MMC de 3 e 1. Só que eu sei que o MMC de 3 e 1 é 3. Acabou. Então, vamos embora. Então, 3 dividido para 3 vai ser 1. 1, quer dizer, 3 dividido para 1, falei errado, né? 3 dividido para 3 é 1. Agora, 3 dividido para 1 é 3. Agora você já pegar esse valor e multiplicar lá em cima. Multiplicando. Perfeito? Agora, vamos continuar. Temos 4x sobre 3 menos 2 vezes 3 é 6. 6x sobre 3. Lembrando que agora o denominador vai ser o valor do MMC. 1 menos 2 é menos 1. Agora, como eles têm denominadores iguais, a gente pode somar, igual a gente fez, ou subtrair, igual a gente fez na questão número 3. Então, temos que 4x menos 6x sobre 3 igual a 1. E quanto que vai ser 4x menos 6x? Isso aqui a gente também já viu. Então, vai ser o quê? Menos 2x sobre 3. A gente viu quando a gente falou sobre a gente estar devendo os números aqui em cima. Na questão número 3, essa mesmo. Então, dúvida? Volta lá. Agora, o que a gente vai fazer? Não está no denominador? Né? Menos 2x sobre 3 igual a 1. Eu quero saber o valor de x. Está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, temos que menos 2x é igual a 3. Posso pegar agora o 2. Não está multiplicando? Passa para o outro lado dividindo. O menos 2, né? Passa logo tudo. O menos 2. Então, vai ficar o quê? Vamos lá. Tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar x é igual a menos 3 sobre 2. Ok? Então, esse é o valor que vai fazer essa equação ser verdade. E assim a gente termina a nossa aula sobre questões. Perfeito? Uma das coisas também que eu não comentei, mas eu posso sempre multiplicar por menos 1. Eu vou até refazer esse último passo para a aula ficar completa. Tá ok? Para depois não ficar, mas eu não sabia que podia fazer isso, ou algo assim. Então, vamos partir desse menos 2x para cá. Vamos lá. Vou repetir aqui, tá? Menos 2x é igual a 3. Eu não quero o valor de menos x. Eu quero o valor de x. X igual a alguma coisa. Então, eu sempre posso multiplicar toda a equação por menos 1. E por que menos 1? Porque menos com menos dá mais. Logo,
vamos ter o quê? Menos 2x. Menos 1 é mais 2x. 3 mais 3 vezes menos 1 vai ser mais com menos, que é menos. Logo, aqui vai ficar menos 3. Está multiplicando? Passa para o outro lado, dividindo. E olha, obtemos o mesmo valor. X é igual a menos 3 sobre 2. Porque, no fundo, foi o que eu fiz, só que eu pulei essa etapa de multiplicar por menos 1. Tá show, gente? Então, essa foi a nossa aula. Dúvida? Deixa aqui no comentário, pode amassar. Nossa próxima aula vai ser de equação do segundo grau. Não faltem, fiquem de olho e é um prazer. Até a próxima, gente. Se cuida.